Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom todas as manhãs estar na sua companhia. E hoje o nosso tema é a música, uma aproximação de Deus. E eu tenho aqui, para falar connosco sobre essa temática, a irmã Maria Amélia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. E como sempre, de manhã é que se começa o dia e nós temos que começar o dia direcionando o nosso coração a Deus, pelas mãos da Virgem Maria. Então, por isso, eu vou pedir à irmã Maria Amélia que reze connosco nesta manhã. Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, o ano 2021 está marcado pelo cuidado, sobretudo por um cuidado que leva à paz, que leva à serenidade, que leva à compreensão daquilo que nós não compreendemos e que aceitemos como mistério da vida e como também fragilidade da nossa própria existência. Quero alargar esta oração ao mundo inteiro, nestes dias últimos em que a pandemia preocupa a maioria dos nossos amigos de outros países. Lança o teu manto e cobre a humanidade. Lança o teu olhar e tu que vieste nos trazer o Senhor do tempo, concede-nos a todos a graça de termos tempo para Deus, de tudo lhe devermos, de percebermos e sentirmos que o que quer que sejamos ou façamos é Ele que faz em nós. Abençoai todos aqueles que trabalham constantemente para que o Evangelho e Jesus chegue a todos os lares. Estes nossos irmãos, concretamente da Canção Nova, os profissionais da comunicação, mas também abençoa, Senhora, todos aqueles que nos estão a ouvir, que estão a rezar connosco e que vão acompanhar-nos para que a Tua palavra, a Tua atuação, o Teu Espírito visite cada coração e deixe neles a paz que procuram, o sentido que buscam, a saúde. Amém. Amém. Irmã Maria Amélia, quero convidá-la a sentar-se na nossa sala de estar. A irmã Maria Amélia é natural dos Açores, nasceu à beira-mar, sendo o mar um tema muito comum nas suas criações musicais. É uma referência da música católica em Portugal, leva quase meio século em diálogo musical com as novas gerações. Com o grupo musical Mendigo de Deus, percorre as dioceses em concertos orantes, com os jovens sente sempre uma aprendiz. E por isso hoje vamos aqui então conversar com a irmã Maria Amélia sobre a música que nos leva a ter uma intimidade mais profunda com Deus e que nos leva e eleva para Deus. Irmã Maria Amélia, muito bem-vinda ao nosso programa. Sei que já é repetente o nosso programa. Ficámos a meio. Mas para quem lá está em casa, que se calhar não viu o programa anterior, fale-nos um bocadinho de si. Quem é a irmã Maria Amélia? Eu já no anterior programa acho que falei bastante de mim. Sim. Agora assim em síntese, talvez, uma irmã franciscana hospitaleira da Imaculada Conceição, com uma missão muito concreta, oferecer ao mundo
e ser portadora efetiva do carisma que nos legaram os nossos fundadores, um carisma que tem uma brutal atualidade no mundo que estamos a viver, um mundo inóspito, um mundo também desintegrado, um mundo tão carente de hospitalidade. Eu estou convencida que nunca como hoje a escuta, a hospitalidade, o acolhimento são atitudes urgentes, diárias, constantes, nos nossos cotidianos. Não é preciso ir para muito longe falar da hospitalidade. As pessoas precisam de a sentir no dia-a-dia, no concreto, das relações, dos encontros, das nossas experiências de vida. Irmã Maria Amélia, como é que nasce essa paixão pela música, esse dom pela música? Este dom pela música não nasce em nós, por nós. Sim, sim, sim. Não é? Eu gostava de frisar isto muito, porque eu, na minha adolescência e juventude, eu cantava os cantores da época. Sim, não é? sim, sim. Por quem tinha os meus preferidos, as minhas paixões, e, portanto, nunca dei comigo com possibilidades de criar a nível musical, fazer inéditos, de maneira nenhuma. É dentro da congregação e depois de um tempo de formação intensiva e num ambiente, numa atmosfera de silêncio, de reflexão, de descer muito ao fundo, é que eu comecei a perceber que alguma coisa se passou em determinado momento na minha vida. Sim. Eu estava, nessa altura, nessa época, no Colégio da Bonança, era professora, e tínhamos os nossos retiros mensais, sempre com temáticas apropriadas, segundo os acontecimentos também da congregação, da vida da congregação, e dei por mim a fazer uma canção, a brotar a primeira canção, que por sinal foi, está muito relacionada com Maria, foi a Anunciação hoje. Sim. E, portanto, este dom não nasce em nós por nós. É um dom do Espírito, é um dom de Deus, até porque nesta fase da vida, eu já tive a tentação de parar, Sim. de querer parar mesmo, deixar a música, deixar de compor. E estou recentemente com algumas composições e elas brotam-me e têm muito a ver com uma vida interior, uma vida espiritual intensa. É quase como que o termómetro de um caminho espiritual. Eu tenho amigos que sabem disto e que eu tive aí 2 anos que não publiquei nada e que me telefonavam e perguntavam, olha lá, tu estás bem? E o que me queriam dizer é, tu espiritualmente não estás muito bem, porque Sim. a gente chega às livrarias, não há CDs. De maneira que tem muito a ver, realmente, sim, o estilo de vida que a pessoa faz, a relação que mantém com Deus, porque dá logo conta de que há uma fonte criativa que está em nós, mas que vem de outro. Sim. E que vem de Deus. No fundo, a sua musicalidade, ela é fruto de uma experiência profunda com Deus. Sim. Muito de uma experiência profunda com Deus e, simultaneamente, de uma experiência profunda com os pobres, sim, de uma experiência profunda com os necessitados, de uma experiência profunda fraterna, de uma experiência profunda com os acontecimentos da vida e da Igreja. Sim. Estão muito marcadas por estes matizes, sobretudo das mensagens dos Papas anteriores, sim, e sim, da mensagem do Papa Francisco, mas é uma amálgama, digamos assim, de experiências que provocam isto. Então está aqui um alerta, vida interior, precisamos ter vida interior. Sem dúvida. Isso é muito importante. E sabe que é um dos grandes apelos do Papa,
até mesmo para as Jornadas Mundiais. Eu gostei que o Papa pretendesse que fossem umas jornadas, que fossem um momento de evangelização e que fosse também um momento de interiorização, de interioridade. O ruído, o barulho é importante no seu lugar, Sim. mas os jovens hoje, há uma das perguntas que gostam de me fazer, é quais são as grandes preocupações dos jovens. E para mim a grande preocupação dos jovens é que eles sentem sede, eles andam à procura e precisam que, nomeadamente a Igreja, que somos nós, não é que os empurremos para este ou aquele caminho, mas que nós apontemos a fonte, onde está a razão de ser, de viver, de ser generoso, de ser gratuito, de fazer um voluntariado, de partir em missão. Sim, onde é a razão da nossa vida, não é? A razão da vida, que não é o que vou dar, Sim, não é? sim, sim. O que vou dar, mas mais para quem me vou dar. Sim. A minha vida está aqui para quem? Isso é importante. Irmã, recentemente acaba de sair o CD Nova Aurora. Fale-nos deste CD e onde é que o podemos encontrar? Ora bom, há mais de uma dezena de anos, a distribuidora da congregação é a Paulus Editora. Sim, sim. Portanto, temos uma relação muito familiar e realmente eles têm-se aberto muito a esta colaboração da expansão da nossa música. Portanto, Nova Aurora, cá está, é um CD muito variado, porque também é um armário, é um reservatório de várias experiências. Sim. Experiências de acontecimentos da congregação, que têm a ver, por exemplo, muito com o Espírito Santo, o Evangelho, o renascer, onde ir para renascer. Tem muito a ver com a família, porque também trabalho na formação de famílias, de pais. Tem muito a ver com família, também tem a ver com a oração. Aquela passagem do Evangelho em que Jesus diz: virá tempo em que me adorarão em espírito e verdade. Quando quiseres orar, não digas muitas palavras. Vai ao teu quarto, fecha a porta e aí no segredo reza ao Pai no teu íntimo. Portanto, também tem esse tema. Depois também um hino a São José. Sim. Porque o que é propício. O que é propício e que uma amiga minha, muito amiga e que eu admiro imenso também no seu trabalho, na sua doação, que é a Claudine Pinheiro, perguntava-me se eu já tinha tido algum lamiré de que o Papa ia nomear o ano de São José, porque já tinha feito o hino. E disse, não, o hino foi feito independentemente de ser o ano de São José. É a providência de Deus. É a providência de Deus, é isso, é a providência de Deus. Mas, de facto, nós tínhamos necessidade de encontrar música referida à vida de São José. Sim. E a mensagem deste cântico está decalcada na homilia do Papa, no dia 13 de março, quando ele foi nomeado. Ele fez uma homilia a São José que me tocou de tal maneira que saiu uma canção. Sim. Não é? E, portanto, ela está fundamentada e eu tenho lá a prova de que foi através... Eu fui buscar a mensagem à própria mensagem do Papa. Portanto, o seu dono, como se diz. A irmã é experiente em evangelizar dentro e fora da Igreja e pelo respeito que tem pelas pessoas, independentemente das suas crenças. Partilhe connosco de que forma podemos chegar ao coração dos não crentes através da composição das músicas. Ora, chegar aos não crentes. Se me permite, eu gostaria de dizer que nós às vezes rotulamos por não crente aquele que diz eu não acredito. Sim, sim. E hoje há muito este discurso, eu não acredito em Deus,
até fica fino, fica bem, é exótico. Mas eu tenho contactado com pessoas não crentes que eu peço desculpa, que eu acho que são mais crentes do que os muito crentes com quem eu também contacto. Sim. Porque eles têm o desejo da fé, eles têm o desejo do infinito, eles têm o desejo do para além. E, por outro lado, são de uma solidariedade para com os mais pobres e os necessitados que nos envergonham, podem nos envergonhar. Portanto, nunca a gente conhece a alma de um não crente. Sim. É muito difícil conhecer o interior de uma pessoa e, portanto, precisamos ter cuidado quando dizemos este não acredita em nada, este não quer nada. Muitas vezes, aqueles que a gente diz que são não crentes e que não acreditam nisto e que não acreditam em nada, em algum momento Deus toca na hora de Deus e não na nossa hora. Exatamente. Não é? Porque muitas vezes temos pressa e a nossa pressa não coincide com a pressa de Deus. Sim. E tenho casos, por exemplo, inclusivamente, de jovens concretos que me disseram abertamente: olha, mãe, eu não acredito. E passaram anos a dizer eu não acredito, e eu continuei a lidar com eles. E é lindo, passado, sei lá, 6, 7, 8 anos, não acreditam enquanto estão, antes de ir para a faculdade. Depois vão para a faculdade, há ali um clique. E depois têm 20 anos e já vêm, aproximam-se e já vêm dizer: olha, sabe uma coisa, afinal, eu acredito que há alguém a gerir isto tudo. Eu, quando estava no colégio de Vila Real, muito jovem, e tinha muitos grupos de jovens, tinha um grupo do Oasis e tinha um grupo da Sé, de Vila Real. Eu lembro-me que, com esses jovens, chegou-me às mãos um livro que é O Deus em Quem Não Creio, do autor Joana Arias. Sim, sim. E eu li o livro, eu concordei com o autor e fiz do livro um compêndio de ajuda às aulas de moral com as mais velhas. E foi talvez a maneira melhor de elas compreenderem e chegarem ao conhecimento mínimo, naquela altura, naquela idade, de Deus. Porque o Deus em quem ele não cria, não acreditava, eu também não acreditava. E dizia-lhes: também não acredito neste Deus. Um Deus que acende o sinal vermelho às alegrias humanas, um Deus que está à espera que a gente caia para vir intervir, para nos castigar. E era esse Deus que ele não queria. E depois, na segunda parte do livro, ele já fazia dava o salto. Sim. Então, em que Deus eu creio? No fundo, aquilo que hoje se devia passar nas nossas catequeses, nos nossos encontros, é perguntar ao jovem, levá-lo a dizer por si em que Deus ele crê. E em que Deus ele não crê. Sim. Para ele ficar bem esclarecido de que aquilo que ele não crê, também nós, os crentes, e se calhar os religiosos e os sacerdotes e os da igreja, também não acreditamos. Claro. Não é? Sim. Num Deus que está... Deus está na pandemia. Eu acredito. Deus está na pandemia. Esta pandemia é um desafio mundial à mudança, a uma vida ou outra, a um outro estilo de vida. Nós estávamos a vegetar muito, nós estávamos muito acomodados. Estava tudo a correr bem e estava, se calhar, tudo a correr mal. A pandemia está a provocar lentamente, não só nas comunidades, não só na igreja, mas nas pessoas e até em nós próprios, mudanças de atitudes, de pensamento, de formas de ver, de formas de olhar o outro e olharmos até a nós. Portanto, eu estou convencida que a pandemia veio despertar a humanidade. Veio acordar-nos. E a humanidade, há os grandes escritores que dizem que a pandemia veio colocar muitas pessoas de joelhos, não é? A pandemia veio colocar muitas pessoas em questionamento, não é?
Mas esta pandemia tem muitos frutos Sim. que há que agarrar, pegar neles e apresentá-los e falar deles para que não se fique com uma visão de medo, de angústia, Temos razões para isso, Claro. de facto. É o imprevisível. Sim. A nossa vida hoje é um imprevisível. É caminhar no invisível. Caminhar no invisível, autêntico. Agora, não podemos ficar aqui. Exato. Porque de um grande mal, Deus tira um bem maior. Deus tira um bem maior. E nós próprios, seres humanos, se estivermos ligados à fonte, também tiramos bens maiores. Porque eles estão a acontecer. Com certeza. Estive a acompanhar um casal que estava quase, cada um para o seu lado, muito jovem, Sim. e que neste momento só me falam de quanto a pandemia os ajudou a conhecer-se, a encontrar-se, e eles têm filhos que já estão na universidade. Olha que Portanto, bonito. agora repare, portanto, há frutos, há benefícios, temos que trazê-los ao de cima e ter uma visão positiva, porque a fé Exatamente. dá-nos uma visão positiva de tudo e Exatamente. de todas as coisas. E se calhar fica o desafio aí para casa. Quais são os frutos que a pandemia me trouxe neste tempo? Acho que é um bom tempo, estamos quase a entrar no Quaresma. Está quase aí a chegar esse tempo forte de nós revermos a nossa vida, de interiorizarmos-nos mais. Por que não fazer esta pergunta e dar essas respostas? Acho que nos vai ajudar a encontrar um sentido e a encontrarmos Deus. E vamos ver que Deus está nesta pandemia, como a irmã disse, e eu acredito também muito nisso e vejo Deus em muitas situações nesta pandemia. A primeira parte já está quase não no acredito. final. Oh, pois é, irmã. Não acredito. Não é o que eu digo, não acredito. Não, é verdade, irmã. Mas vamos ficar com uma música que a música tem o nome de Bom Dia. Vamos ficar com esta música e bom dia para si que está aí em casa. Vamos para um brevíssimo intervalo.
Nesta manhã eu te peço, faz-me sempre experimentar ser como a rocha firme. Faz-me sempre experimentar ser como a rocha firme, banhada pelo mar, teu mar. Bom dia, paz. Eu venho agradecer a noite feliz que me deste para o novo amanhecer. Bom dia, paz. No vai e vem forte das ondas, da alegria ou da dor, seja capaz de entender, da alegria ou da dor, seja capaz de entender cada gesto do Bom dia, paz. Eu venho agradecer a noite feliz que me deste para o novo amanhecer. Bom dia, paz. Nesta manhã eu te peço, diz-me o que queres de mim, que eu me abra como a flor. Diz-me o que queres de mim, que eu me abra como a flor. Minha vida seja assim, um sim.
Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Acredito que deva ter gostado imenso da música que ouviu, que assim como me levou mais para Deus quando eu a escutei, acredito que o tenha levado mais para Deus. E poder ouvir logo pela manhã estas músicas que nos levam a uma intimidade mais profunda com Deus, o nosso dia até corre de forma diferente. E temos aqui hoje a irmã Maria Amélia, que nos veio falar da música, essa música que nos aproxima de Deus e que nos leva a essa interioridade. Irmã Maria Amélia, fale-nos de cada um dos seus trabalhos já editados e da finalidade da mensagem de cada um. Para responder a essa questão, essa sua questão, isto dava um programa, não é? São muitos. Porque imagine 15 álbuns, vezes 14 ou 15 canções cada álbum. Sim. Já estamos em 300 e tal canções. E cada canção é fruto de uma experiência com Pois Deus. é isso, cada canção é específica, é única, é inédita, tem uma história, tem um contexto. Sim. Isso dava precisamente para um programa. Agora, posso lhe dizer é que ao longo destes 45 anos de evangelização pela música, se estiverem atentos um bocadinho aos álbuns e ao percurso musical, eu não cuido muito da música. A música quase que é uma música naif, é uma música franciscana, Sim. é uma música simples. Isto porquê? Porque era no auge em que eu trabalhava com a juventude em massa. Sim. E, portanto, o que me interessava era que o jovem à primeira ouvisse a música e à segunda cantasse. Para quê? Para que ele levasse uma canção a trotear para a vida, porque na canção normalmente está a síntese da mensagem que eu quero transmitir. Sim. Não é? Porque desde os temas reparou, e vai reparando, como eu vou também sentindo, os valores começaram a decair. Sim, sim. Então, os álbuns apanham as mensagens fundamentais dos Papas, sobretudo João Paulo II, que é do tempo a que me dediquei aos jovens, às grandes cartas que ele escrevia aos jovens e muito profundas. Agora, as mensagens deste Papa Francisco vêm outra vez desafiar para novas canções. Os próprios acontecimentos da congregação, o jubileu, que celebramos há pouco tempo, agora os 150 anos, tudo isto vai pedindo que seja revestido de música as nossas iniciativas, as nossas festas. Sim. Este ano com a Covid não foi possível, mas as coisas não deixaram de se fazer. Estão em online e as pessoas podem acompanhar também esta celebração que estamos a fazer dos 150 anos. E, portanto, a temática destas 300 canções tem muito a ver com o quê? Fundamentalmente com o Evangelho. São textos retirados do Evangelho e da vida. Tem histórias de jovens recuperados, que andavam por caminhos perdidos e que foram recuperando nos encontros que tiveram connosco, em retiros, nos nossos colégios, na formação que fomos dando, e, portanto, tem muitas histórias de vida. E também tem muitas histórias de sofrimentos. Sim. Todos nós temos os nossos momentos altos e baixos, altas e baixas marés. E, portanto, há momentos de solidão, há momentos de alegria, há momentos de festa, mas também há momentos em que a gente está em sofrimento e agarra-se à Mãe das Dores, era assim que a minha fundadora, a Irmã Maria Clara do Menino Jesus, fazia, agarrava-se à Mãe das Dores e canta-se o sofrimento, a dor, a solidão, o deserto. Portanto, é um mesclado de uma vida que se vai revelando. Eu costumo dizer que tenho a minha vida muito exposta, e é verdade, a minha vida está muito exposta naquilo que eu escrevo. Sim, não é? sim, sim. E depois, como sou franciscana, tenho uma paixão enorme pela natureza, aparece muito, como dizia, o mar.
Não é o mar pelo mar e porque gosto de praia e de estar no mar as horas sem fim. Sim. É verdade. Sou açoriana e, portanto, Claro. tenho essa característica. Mas é que o mar dá-nos a sensação de estarmos no princípio da nossa vida. Estarmos no ventre materno. Sim. E depois o mar é uma extensão, é uma porta aberta, é uma extensão imensa aberta a todos. No mar é como na igreja, entram os pecadores, os santos, os ricos, os pobres, os de todas as raças e cores, todos. Acolhe a todos. Acolhe a todos. Portanto, o mar é a expressão máxima do que é um Deus misericordioso que acolhe toda a gente e tem sempre lugar para todos. Portanto, eu vejo muito a entrada das pessoas no mar como esta imagem de que eu estou aqui nesta imensidão e estou a falar com Deus. Bonito. Deus é o meu mar. Sim. Eu não gosto que fiquem muito na expressão só do mar Sim. elemento da natureza. Sim. E depois, como franciscana, estou muito ligada a tudo o que é os elementos da criação. Tenho muitas canções em que os elementos da criação entram, a irmã água, a irmã chuva, a irmã sol, Sim. tudo isso. Qual a razão para ter 40 músicas dedicadas a Maria? Ela é que sabe. Ela é que sabe. Porque ela sabe de todos os meus segredos, sabe? Maria conhece-me bem por dentro. No outro programa eu falei um bocadinho da experiência de quando andava de relações assim um pouco simpáticas com Maria, mas quando se descobre Maria, descobre-se aquela mãe que precisamos todos ter na vida até ao fim da vida. As nossas mães são tudo e são uma presença. Sim. A minha mãe já morreu, mas tenho a certeza absoluta que ela continua a aconselhar-me, a chamar-me a atenção, a falar comigo, mas todos nós precisamos de uma mãe eterna, até ao fim da vida, porque todos gostamos de colo e de abrigo. E, portanto, 40 canções a Maria é porque também a minha relação com Maria é uma relação constante, é inovadora. E depois, Maria é uma escola de aprendizagens, de atitudes fundamentais que hoje uma consagrada, numa congregação mariana, Maria é a nossa padroeira, irmãs franciscanas da pertença da Imaculada Conceição, e, portanto, era impossível que eu não fosse um aprendiz destas atitudes fundamentais, que são a máxima fidelidade, a máxima generosidade, a máxima disponibilidade, a visitação, não é por acaso que é o tema de umas jornadas mundiais, e depois o povo português, e portanto eu sou portuguesa, não é? O povo português, mas não só, a Europa inteira, tem uma relação com Maria que, quando falamos de Maria, todos entendem o que a gente quer dizer. É verdade. E já encontrei uma mãe que perdeu um filho, e até mais do que uma, estou a lembrar-me de outras perdas, em acidentes, etc. E o único argumento que faz calar uma mãe que diz a irmã não entende de sofrimento, não sabe o que é perder um filho, a gente diz, eu não sei, mas há uma que sabe. E aponta-se Maria, que acompanha o filho na crucifixão, na rejeição, na morte por aqueles para quem ele veio e amou e se deu, e no fim tem o filho morto nos braços. Que modelo maior do que este para nos dar a resposta a este drama que fica sempre sem resposta? Sim. O que fizeram ao meu filho? Roubaram-me. Foi Deus. Há 15 anos nasceu o grupo de evangelização musical Mendigo de Deus, que com a irmã Amélia Costa realizam os concertos orantes, onde as pessoas rezam cantando. Fale-nos deste grupo, quem são estes mendigos de Deus? Eu não quero que nenhum fique atrás. Tá bem. E é bom falar deles todos. Portanto, mendigos de Deus. Santo Agostinho diz que todo homem que reza é um mendigo de Deus. Sim. E mais do que sermos mendigos de Deus, Deus também é mendigo do homem. Ele nos pede. Sim. E nos mendiga resposta, mudança de vida, tudo isso que a gente sabe. Então, os mendigos de Deus. É o Rui Pinto, não é? Isto é tudo gente que conheci desde jovens. Sim.
mas agora que neste momento são todos casados e têm 2, 3 filhos e trabalham a sério, têm a vida muito ocupada. E é por isso que estão disponíveis para evangelizar gratuitamente. É um projeto de evangelização católica. O Rui Pinto, que é um investigador da Universidade em Vila Real, o Ricardo, que é um grande vocalista e também um grande professor de Educação Física em Vila Real, a Diana, uma enfermeira que vive em Vila Real e que foi enviada para o Hospital de Vila Franca, né? Que está em Vila Franca, uma boa enfermeira. O Rui Pedro, que é engenheiro de ambiente e que conheci de garota, ele, os irmãos, e cantámos e tocámos juntos e vive ali muito próximo de mim. E o Ricardo Matos, que trabalha, ele é professor numa escola em Vila Real, mas para nós ele é um profissional de viola e de guitarra elétrica, toca em várias bandas, é mesmo aquele tipo de músico de interioridade, de procura. Portanto, somos um grupo de família. Era o que eu ia dizer. Somos um grupo de família. Nós tratamos-nos não só como tal, mas funcionamos como... Já se conhecem até no olhar. Isso. Não precisamos de dizer muitas coisas. Não precisamos de falar muito. E, portanto, eu considero o Mendigo de Deus um grupo de evangelizadores, como digo, que está muito disponível à Igreja, onde é preciso estar, estão, sacrificam a família, sacrificam tudo. Agora, durante o Advento, pois quiseram reunir os jovens e tivemos 4 semanas de Advento, a nossa Lexio Divina própria deste tempo, através do Zoom, tudo organizado por eles. Portanto, são a segunda minha família. Sim. Já não me sinto bem a andar sozinha, a tocar sozinha, a cantar sozinha, não. O meu papel neste grupo agora é mais de orientar um pouco um concerto, dar uma palavra, explorar um bocadinho aquilo que cantamos, porque senão fica-se a ouvir e não importa estar a ouvir canções, porque isso ouve-se num sítio qualquer. Mas a preocupação de despertar e motivar as pessoas para rezarem mesmo connosco e fazerem ali, naquela noite, uma experiência com Deus e que saiam dali dispostos a uma modalidade nova de viver e de se dar aos outros. Dispostos à mudança, à conversão? À conversão, isso mesmo. Irmã, como é que é para si estes adultos, homens e mulheres que citou aqui, que fazem parte do Mendigo, como é que é dos Mendigos de Deus? Como é que é para si vê-los, porque eles cresceram consigo? Sim. E eles começaram jovenzinhos, ainda não tinham as suas famílias, ainda não tinham os seus empregos. Nem tinham namoradas ainda. Nem namoradas. Nem. E como é que é para si? Acabam por ser também seus filhos espirituais, não? Sem dúvida, sem dúvida. Como é que é para si contemplar este fruto? Porque é um fruto muito bonito. É. E eu sinto uma alegria enorme. E digo-lhe uma coisa. Depois do Covid, depois de fevereiro, o último trabalho que nós fizemos foi no Encontro Nacional dos CPMs, em Fátima. Tivemos o nosso concerto orante com os casais, estava uma média de 600 casais, e no fim estava lá também um senhor bispo, uns padres, estávamos ali a conversar, e no fim a notícia de que mas isto parece que é o último concerto que vão fazer e parece que é o último acontecimento aqui no santuário que vai existir. E nessa noite a gente ficou a saber que terminamos, a partir daí nunca mais conseguimos sair, como aconteceu a qualquer grupo, não é? E estamos agora a pensar, motivar e dinamizar para as Jornadas Mundiais, pronto, através do
das redes sociais sim, sim, e que hoje é fazendo a alguma força. coisa e motivando, não é? Exatamente. Mas é isso que diz, é uma alegria enorme, porque não é só os mendigos de Deus, Sim. são outros que também trabalham musicalmente, e há um que vai vir aqui, o Vítor Pereira, que já tem os filhos casados na universidade, eu conheci-o e cantava com ele no Movimento Oasis com 15 anos, e agora é um pai de família, quer dizer, é um grande catequista, é um grande animador de jovens, é um compositor que está todo virado para o Evangelho e a Igreja e a dimensão do sagrado. E portanto, são tantos que vão ficando pelo caminho e que vão crescendo connosco e depois vão fazendo a sua vida e que quando nos vemos e quando nos encontramos sentimos esta alegria de que a nossa vida também não tinha sentido se não fosse uma maternidade espiritual. Exatamente. Podemos dizer que são frutos da sua vocação, do seu sim, da sua doação a este Deus, são frutos de ter deixado a sua casa, a sua família, para se doar totalmente, inteiramente a Jesus. Sem dúvida. É a prova exata de que vale a pena dizer sim a Deus, porque depois somos mães, eu tenho uma canção em que digo, somos mães de multidões. Muito bem. Falo do papel e da importância de eventos como o Festival J, o Zarpar, nos Açores, e de outros concertos que têm feito pelos Açores para a evangelização, entre outros. Para além desses, fica-me na retina, porque fizemos também alguns concertos ecuménicos, Sim. com pessoas de outras crenças. E aqui no Porto tivemos a ocasião de ser convidados para estarmos com 7 grupos diferentes, desde a banda Faloim, que também somos muito amigos e conhecidos de novo, e outros grupos musicais de todo o tipo de música. E também chegou a nossa hora de ser um momento mais intimista, mais orante, e portanto tudo isto é um enriquecimento, porque conhecemos outras sensibilidades, conhecemos pessoas que estão no mesmo barco e que estão, como nós, também desejosos de passar a mensagem e de despertar para o essencial, para Cristo. E, portanto, são sempre momentos em que a gente dá pouco e recebe muito. E é sempre uma mais-valia para nós. E depois, quando saímos em grupo, quando saímos em conjunto para os concertos, tudo tem sentido, desde a viagem, desde a preparação, desde o momento em que rezamos antes de aparecermos para rezar com as pessoas. Portanto, é o antes, é o depois, é o regresso. Portanto, é uma família. Sim. E são várias famílias. E cada um tem a sua crença. Claro. E há um respeito E há um absoluto, respeito, isso é importante. porque todos procuram o mesmo que nós e têm o nosso mesmo Deus. E estão a cumprir aquilo que o Santo Padre tanto tem batalhado, nessa questão do respeito e de nos unirmos tudo pelo mesmo Deus, que é único, é o mesmo Deus. É isso. Então isso é importante. Irmã, a segunda parte do nosso programa já está a chegar ao fim, mas há tempo para uma música. E queria convidá-la a tocar uma música para nós. Qual é o tema da música? Já que me perguntou porque é que eu tinha 40 canções a Maria, eu tenho que provar que não tenho 40 só. Esta é talvez a 45ª, e então trouxe este tema a Maria. Precisamente também porque Maria é uma referência para os tempos que estamos a viver. Sim, sim. Foi a mulher do sofrimento, foi também perseguida com Jesus em Belém. Ela sofreu naquela noite sem lar, onde foi rejeitada, digamos assim. É uma mulher de fronteira, é uma mulher de saída e, portanto, ninguém como Maria para escutar, mesmo ainda hoje, os gritos de dor dos perseguidos, dos violentados, dos oprimidos, dos pobres e, sobretudo, aqueles que rezam
sem palavras. Mãe dos pobres, mãe dos sós, mãe dos aflitos, dos que rezam sem palavras dia a dia. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Quantas vezes em criança te rezei, minha mãe ensinou-me a rezar. Pouco a pouco fui-me esquecendo de ti, por caminhos sem sentido me perdi. Mãe dos pobres, mãe dos sós, mãe dos aflitos, dos que rezam sem palavras dia a dia. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Tu que sofreste naquela noite sem lar, perseguida com teu filho em Belém, cuida todos os que rezam a chorar e se acolhem em teu regaço de mãe. Mãe dos pobres, mãe dos sós, mãe dos aflitos, dos que rezam sem palavras dia a dia. Ave Maria, Ave Maria. Escuta, Mãe, todos os gritos de teus filhos, perseguidos por caminhos de morte. Acolhe todos no teu grande coração, que te sintam ao lado da sua sorte. Mãe dos pobres, mãe dos sós, mãe dos aflitos, dos que se rezam sem palavras dia a dia. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Muito bem, esta música vem-nos mostrar, pelo menos eu não conhecia a letra, mas que Maria é uma escola de vida, é uma escola de santidade e que nós podemos aprender muito com ela. Esta música é uma música solidária, Sim. pertence a um CD que está na internet, chama-se MMM, Maria, Mulher, Mãe, Sim. Da paróquia de Vilar de Paraíso, em Vila Nova de Gaia. A paróquia estava a precisar de uma ajuda, então este CD é um CD solidário. E pediram a várias pessoas que dessem 2 canções com direitos de autores, etc., para esse CD solidário. Sim. Portanto, eu considero esta canção, já não a considero minha, porque ela já pertence ao mundo Sim. do CD MMM, Mas que muito- vale a pena, porque o grupo é espetacular. Muito bonita a música e acredito que vem muito de encontro a este tempo que nós estamos a viver, este tempo de pandemia, que é um tempo forte. Às vezes pensamos que Maria teve uma vida muito Fácil. fácil e não. Teve uma vida difícil. Aliás, o amor tem custo. É verdade. E o sim também. É verdade, irmã. Irmã, muito obrigada por estar Não connosco. tenho que agradecer. E seja sempre muito bem-vinda. Acredito que virá a outros programas. E assim que está aí em casa, que você possa, neste tempo, fazer aquela perguntinha. Que frutos é que a pandemia tem trazido à minha vida?
à sua vida. E que nós possamos olhar para Maria e pelas suas mãos ver esses frutos a acontecerem e não tenha medo de entrar nesta escola de santidade que é a Escola de Maria. Até o próximo programa, se Deus quiser.